direto do céu para cada um dos corações. Glória a Deus, aleluia. Peço os irmãos sempre esse tempo, abra a sua Bíblia, no livro de Salmos, perdão, livro de Jó, no seu capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Glória a Deus, aleluia. Jó, Glória a Deus. verso 1, 2 e 3. Vai dizer assim: na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Glória a Deus, a igreja pode se sentar, glorificando. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Para mim é algo diferente, é algo novo. Por 2 vezes seguida, a questão de 3 dias, o Senhor ministrar a palavra do Senhor. Quando o evangelista João Paulo me fez o convite, fiquei muito preocupado. Primeira coisa que veio à minha mente, eu cheguei até a comentar com ele, para me dar uma oportunidade numa próxima vez, porque eu iria ministrar ceia. E o Espírito Santo do Senhor tocou meu coração e na sequência eu falei: não, evangelista, pode me deixar. Porque nós, como somos servos do Senhor, e eu fui tocado naquele momento, o Espírito Santo do Senhor, ele falou no meu coração: você não foi só chamado. Aleluia, Jesus. Você é um escolhido. Glória a Deus. O escolhido não pode recuar. O escolhido, ele não pode voltar atrás, ele não pode negar. E eu agradeço a Deus por eu poder estar aqui nesta noite. Graças a Deus. Eu confesso para a igreja, quando eu pude dizer no domingo, esse início de ano foi um início de ano muito difícil para mim. Às vezes, para muitos pode ser algo fácil de suportar, para outros pode ser insuportável. Mas Deus, ele não dá além daquilo que suportamos. Glória a Deus. Eu tinha um plano para esse ano de 2026, falei com o Senhor, e eu tinha um plano na minha vida, fazer algumas coisas diferentes. Mas isso foi frustrado ao momento ao qual eu lesionei. Alguns sabem que eu lesionei meu joelho, mas isso não poderia ter frustrado os outros planos. Mas eu acabei deixando levar por essa tristeza, por essa limitação, que eu, então fisicamente eu fiquei ruim, e isso acabou me entristecendo, e espiritualmente eu também acabei me deixando levar pela tristeza, e eu fiquei também ruim espiritualmente, e com isso também eu não sabia administrar as minhas coisas, e financeiramente não estava sendo fácil para mim. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Aleluia! Porque hoje eu me sinto melhor fisicamente. Amém. Eu me sinto melhor espiritualmente. Glória a Deus. E o Senhor, ele me mostrou que ele é a minha vida. Aleluia! Assim como os irmãos passam pelo deserto, eu também estou passando, mas como muitos aqui pregou, muitos aqui ministrou, o deserto não é para nós viver. Nós não vivemos no deserto, nós passamos por ele. O deserto é para aprendizados, o deserto é para fortalecimento. O deserto é para, glória a Deus, aquele que é escolhido pelo Senhor. Meu Deus. Infelizmente, muitos
passam por esse deserto e não suportam. Mas eu glorifico a Deus de estar aqui esta noite, porque eu suportei. Glória a Deus, aleluia, o Senhor me abençoou. Glória a Deus, aleluia, hoje eu me encontro muito melhor do que a qual eu estava. Mas isso é por um crescimento espiritual e por um entendimento que não é os meus planos. Eita! Não é os nossos planos. É os planos do Senhor na nossa Meu vida. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Glória a Glória a Jesus. Deus, aleluia. Eu agradeço o evangelista João Paulo pelo convite. Eu agradeço o pastor Paulo por me proporcionar de estar aqui, de ter me colocado junto com ele, junto com o evangelista João Paulo e o evangelista Osaías. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer menção de um texto também que eu senti no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Para mim se encaixou muito com a palavra, uma palavra que tocou muito no meu coração. Lá na minha casa eu falei para o Senhor, eu sempre tenho falado com o Senhor quando eu vou ministrar. Senhor, que a tua palavra, Senhor, ao ser ministrada por mim, que ela alcance pelo menos uma vida. Glória. Eu já sairei muito feliz, Senhor. Mas hoje eu falei para o Senhor, eu falei diferente. Eu falei, Senhor, que a tua palavra, ela alcance duas vidas, Senhor. Aleluia. Porque uma, Senhor, ela já tocou. Uma, Senhor, ela já alcançou. Eu senti uma presença tão... Meu Deus! Eita glória! Que a palavra, ela chegou ao meu coração, eu falando com o Senhor, eu meditando, a palavra tocava profundamente no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então nós vemos que o tema, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, é o deserto, é lugar de providência. Eu quero complementar isso dizendo que o deserto também vem para todos. O deserto, ele vem para todos, igreja. O deserto, ele não vem só para o rico, ele não vem para o pobre. O deserto, ele é para todos. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero ler em Mateus, Evangelho de Mateus 2, Evangelho de Jesus segundo relatou Mateus, no seu capítulo 7, no seu verso, glória a Deus, aleluia, 24, que vai dizer assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, porque tinha, e ela não caiu, perdão, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia, e cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Até aqui. Glória a Deus, aleluia, como eu pude dizer, e eu falando muito com Deus, e Deus colocava no meu coração. O deserto, ele não vem somente para os pobres, para os necessitados. O deserto não vem só para aquele que está passando uma dificuldade financeira, um problema na sua casa. O deserto, ele não vem só para alguns. Meu Deus. O deserto, ele vem para todos. E assim nós vemos que Jó, ele nos mostra que sim, o deserto, ele vem para todos. Como a palavra de Deus, ela vai dizer, glória a Deus, aleluia, no começo do texto, que Jó, ele era um homem íntegro, um homem reto. Jó era um homem direito, um homem que temia Deus, um homem que tentava desviar do mal. Mas
nós sabemos que o decorrer do texto, glória a Deus, aleluia, vai dizer que o Senhor, ele chega, o inimigo chega até o Senhor agora, junto com os anjos, e o Senhor agora fala para ele: o que andas fazendo? Onde vocês se encontravam? O inimigo vai dizer: eu estava perambulando pela terra, eu estava andando por lá. E o Senhor agora, ele exalta Jó. O Senhor agora, ele mostra para o inimigo: você está vendo, meu servo Jó? Um homem reto, um homem direito, um homem que me teme, um homem que procura fazer tudo aquilo que me agrada, um homem, glória a Deus, aleluia, que desvia do mal. O inimigo agora, ele vai indagar o Senhor e vai dizer: mas é claro que ele vai te adorar, é claro que ele vai te servir, é claro que, porque ele tem tudo o que ele precisa. Ele tem todas as suas riquezas, ele tem seus filhos, ele tem uma vida muito boa. O Senhor dá tudo para ele. O Senhor abençoa ele de todas as formas. O Senhor o cerca. O Senhor, falando com a nossa linguagem, o Senhor não deixa eu alcançar ele. Eu até tento, mas eu sou limitado. Então, Jó estava guardado por Deus. Jó estava protegido por Deus. Então o Senhor agora fala para Satanás: pois bem, pode ir, eu libero que você vai, que você toque nos bens, toque ali na família, mas eu não permito que você toque na vida dele. Então agora Satanás sai, e os irmãos conhecem a história. Um certo dia, a palavra do Senhor vai dizer que, glória a Deus, aleluia, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando perto, quando os sabeus atacaram e os levaram, mataram a espada, glória a Deus, eu fui o único que escapou para lhe contar. E novamente vem um próximo a seguir e fala: enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo dos céus, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente, glória a Deus, aleluia, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo, bebendo, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então nós vemos que Jó, ele era um homem rico. Jó, ele tinha uma família linda, uma família abençoada. Jó, ele era o homem mais rico que existia ali. Mas agora, Jó já não tinha mais nada o que ele possuía. Então Jó, ele era um homem rico e ele era um homem temente ao Senhor. E agora Jó é provado. O inimigo tira tudo dele. Glória a Deus, aleluia. E agora ele já não tem mais nada. Jó agora se encontra em um deserto muito grande. Agora, glória a Deus, aleluia, o inimigo pensando que agora Jó vai desistir, que agora Jó vai largar tudo, glória a Deus, aleluia, e ele vai negar o Senhor, porque outrora ele orava
Senhor, ele agradecia o Senhor, ele era temente ao Senhor, ele se desviava do mal, ele se desviava daquilo que desagradava o Senhor. Mas agora, ele tinha tudo para ele negar o Senhor. Ele tinha tudo para ele blasfemar contra o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra vai dizer que, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se. Ao ouvir isso, levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus termina dizendo: em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Glória a Deus, aleluia. Então Jó continuou com a sua fé intacta. Jó continuou ali adorando ao Senhor, sabendo que tudo que ele possuía na terra, ele perdeu. Mas o que Deus colocou no meu coração é que os filhos de Jó tiveram a oportunidade. Jó, a palavra de Deus vai dizer que toda vez que os filhos de Jó faziam festas, Jó ele se preocupava em se consagrar. Jó se preocupava em levar holocausto ao Senhor. Ele acordava na madrugada e ali ele pegava seus filhos e ali, por medo dos seus filhos sofrer algo, por medo dos seus filhos ter feito algo contra Deus. Então o que eu quero dizer é que nós, muitas das vezes, nós tentamos proteger aqueles que estão na nossa casa. Nós, muitas vezes, tentamos lutar de todas as formas por um ente querido. Glória a Deus, aleluia. Mas muitas das vezes eles não querem nada com o Senhor. Meu Deus. E o que eu entendo com isso é que Jó, ele fazia de tudo pelos seus filhos. Jó, ele fazia de tudo pela sua família. Mas em nenhum momento Jó colocou tudo isso na frente do Senhor. Jó, ele não colocava na frente do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Como nós lemos, como eu pude ler agora em Mateus, a palavra de Deus ali, como disse, ali nós tivemos duas situações. Ali nós tivemos um homem que ali construiu a sua casa sobre a rocha, um homem que ali se aprofundou cada vez mais, porque o alicerce precisava ser profundo. E quando nós descemos, mais o Senhor nos coloca lá em cima, mais nós conseguimos subir. Mas para isso é necessário que nós descemos. Para isso é necessário que nós nos alicercemos. E Jó não foi diferente. Muitos poderiam olhar como muitos enxergam e falam: Jó tinha tudo, ele não precisava de nada. Glória a Deus, aleluia. Mas o que nós temos que entender é que não é sobre a vida material, não é sobre a vida na terra, é sobre herdar algo no céu. O deserto ele vem, mas ele não vem para me matar, ele não vem para te matar. Mas é necessário que eu e você nos alicerçamos. O deserto, glória a Deus, aleluia, é um lugar onde vai me forjar, onde vai te forjar. Mas só vai permanecer aquele que tiver o alicerce sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus de Nazaré. Jesus é a rocha, Jesus é o caminho. Eu não vou conseguir permanecer se eu não estiver, glória a Deus, aleluia, focado em Deus. Jesus, glória a Deus, aleluia, ele vem para nos dar a oportunidade de salvação. Jesus, ele nos disse que ele viria, glória a Deus, aleluia, para nos abençoar aqui na terra, ainda que ele tenha nos abençoado, porque ele tem misericórdia, ele nos ama. Mas nós não devemos colocar isso em primeiro lugar. Nós não devemos focar nas coisas da terra, nós temos que focar no céu. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós precisamos focar nas coisas do céu. É muito prazeroso, é muito gostoso eu herdar carro. É muito gostoso eu conquistar minha casa, eu ter um bom trabalho. Mas Jesus não veio para isso, para te dar isso.
preocupasse com isso, Jesus iria vir numa carruagem linda, Jesus ele ia morar em mansões, mas Jesus ele não tinha morada fixa. Jesus ele veio em um jumentinho, Jesus andando, ele nos mostrando que isso não é o mais importante. O importante é nós colocarmos ele em primeiro lugar. Porque é só assim nós suportaremos o deserto. Meu Deus. O deserto nós passamos, como eu passo, você passa. E logo depois nós saímos, mas nós é certo que retornaremos para o deserto. Porque quando eu e você estiver nessa vida, estiver aqui na terra, nós passaremos para o deserto. Pode ser que o deserto do pastor é maior que o meu, do evangelista João Paulo. Pode ser que seja maior do que o meu, mas cada um vai passar por um deserto. Mas lembra você que Jesus, Deus não vai te dar além do que você suporta. Meu Deus. Muito provavelmente, é quase certeza que poucos aguentariam, ou quase ninguém aguentaria suportar o que esse homem suportou. Meu Deus. Mas esse homem estava alicerçado, ele sabia que ele, como pai, como marido, ele precisava cuidar daquilo que ele tinha. Mas o texto nos ensina que em nenhum momento ele colocou essas coisas acima de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas o inimigo ele não fica satisfeito. O inimigo novamente ele torna junto com os anjos até o céu. E ali o Senhor agora pergunta novamente o que ele estava fazendo. Então ele vai dizer, estava andando, perambulando pela terra. Então o Senhor agora mostra para ele. Deixa agora novamente meu servo Jó. O Senhor nos mostra assim, ó. Jó tinha tudo. E o Jó era assim, assim, assim comigo. Agora Jó não tem mais nada. Agora é a hora de o Senhor falar, ó, você conseguiu fazer o que você queria. Agora Jó, ele blasfema, Jó faz tudo de mal. Não, o Senhor ele tem prazer em dizer, Jó ele se desvia do mal. Meu Deus. Jó ele me ama. Então o Senhor só colocou isso para Jó, porque o Senhor sabia do coração daquele homem. O Senhor sabia que ele não se preocupava, em primeiro lugar, fazer as coisas da terra, mas ele se preocupava em adorar o Senhor. E na nossa vida não pode ser diferente. Nós precisamos sim conquistar coisas nesta terra. Meu Deus. Nós precisamos sim, glória a Deus, aleluias, ter coisas para que os nossos filhos vivem bem, para que a nossa família vive bem, mas em nenhum momento coloque essas coisas na frente do Senhor. Nós não devemos colocar na frente do Senhor, porque o Senhor, Ele, glória a Deus, Ele vai sempre nos abençoar. Mas nós precisamos, nós necessitamos, glória a Deus, aleluia, estar alicerçado em Deus. Porque, como diz a continuação do texto de Mateus, agora, glória a Deus, aleluia, havia um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Mas é interessante como assim construiu a sua casa na areia, como ele construiu na rocha e o outro constrói na areia. A rocha quer dizer que nós buscamos tudo para agradar o Senhor, nós não se preocupamos em primeiro lugar as coisas do mundo, nós nos preocupamos em fazer um melhor louvor, uma melhor adoração, nós nos preocupamos em dobrar o nosso joelho, pedir misericórdia ao Senhor, buscar o Senhor na tua palavra, nos desviar daquilo que desagrada ao Senhor. Agora, enquanto o outro, meu Deus, ele faz as coisas de qualquer jeito. O outro, ele vem para a igreja, adora de qualquer maneira. Ele vem para a igreja de qualquer jeito. Ele não faz coisas para agradar o Senhor. Ele louva o hino da boca para fora. Glória, ele pega uma oportunidade de qualquer jeito. Meu Deus. Ele não dá um bom testemunho. Esse é o alicerce na areia. E é notório, é claro, que quando vier o deserto, ele não irá suportar. Meu Deus. Como muitos não têm suportado este deserto. Como muitos não têm suportado, independente do grau, do tamanho do deserto, qual é o caminho que ele teve que percorrer, ele não vai suportar. Glória a Deus, aleluia, essa palavra falada profundamente no coração. Nós precisamos, igreja, é tempo de nós buscarmos ao Senhor.
Eu não sei qual é a palavra que você queria ouvir, Meu Deus. mas é tempo de nós, glória a Deus, anunciar a verdade. A Aleluia. verdade não é o Senhor vai te abrir uma porta, ainda que se eu fizer aquilo que agrada o Senhor vai abrir a porta. A verdade não é que o Senhor vai te dar um bom trabalho, no seu trabalho você vai conquistar um aumento. Não é sobre isso que Jesus veio fazer na minha vida e na sua vida. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. É, Mas se nós fizer aquilo que agrada o Senhor, se nós fizer tudo aquilo que o Senhor Ele nos pede, meu Deus. o Senhor Ele vai nos abençoar. O Senhor, glória a Deus, vai derramar suas bênçãos sobre a minha e a sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Então nós vemos que o inimigo, mais uma vez, ele vem e fala no Senhor assim: no outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Diz então o Senhor a Satanás: da mesma forma, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você ter me instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Glória a Deus. E o Satanás vai dizer assim ao Senhor: pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a sua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a sua vida. E saiu depois Satanás depressa da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, do solo dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre cinzas. Então a mulher de Jó disse: você se mantém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Então nós vemos que Jó ele não foi o suficiente para Satanás. Então Satanás agora ele pede permissão do Senhor, dizendo: é claro que ele se preocupava somente com a vida dele. É claro que ele não ligava para as outras coisas, para as pessoas, para a sua família. O inimigo é assim, igreja. O inimigo ele tenta de todas as formas com a minha vida, com a sua vida. O inimigo ele vai tentar te frustrar, ele vai tentar fazer você parar, desistir. Mas o inimigo ele conhece o que você está fazendo, mas ele não sabe o que está dentro do seu coração. O Senhor ele sabe o que você tem no seu coração. Se é uma verdadeira adoração, se o Senhor ele pode verdadeiramente confiar em você. Glória a Deus, aleluia. O inimigo ele pede essa autorização do Senhor, dizendo: se o Senhor assim tocar na sua pele, se o Senhor assim ferir, ele claramente vai te negar na sua face. Meu Deus. O Senhor assim novamente, sabendo do caráter, sabendo do servo a qual ele tinha, o Senhor assim permite. Então Satanás vai, fere Jó com feridas terríveis, como os irmãos conhecem, de ele chegar a se coçar com um caco. Imagina, igreja, quão triste, quão terrível foi a vida deste homem. Mas em nenhum momento ele culpou a Deus. Porque como ele disse: eu vim tudo do ventre da minha mãe, eu não tinha nada. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. E tudo que eu possuí, tudo que eu tinha era meu. É o Senhor que me deu. É o Senhor que me proporcionou. Então se agora eu não tenho mais, eu louvo a Deus, porque eu não tinha quando eu vim a esse mundo. Então eu voltarei para a terra sem nada. E assim na nossa vida,
Muitos se apegam com dinheiro, muitos se apegam com tantas coisas e esquece que um dia ele vai passar pelo deserto. E se ele não tiver alicerçado, ele não vai permanecer. Mas Jó permaneceu. Jó nos mostrou que, sim, independente daquilo que você estiver passando, daquilo que você estiver sofrendo, se você estiver focado no céu, focado no Senhor, você vai conseguir. Meu Deus. É claro que, infelizmente, se aquele que estiver ao seu lado, se a sua família estiver com você, mas não estiver no mesmo propósito, infelizmente muitos ficarão pelo caminho. Meu Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele veio para nos dar a oportunidade de escolha. Jesus ele vai vir, ele não veio para nos enriquecer. Jesus ele se entrega na cruz do Calvário. E Jesus ele se entregou por me dar a oportunidade de escolha. Se eu quero morar no inferno ou se eu quero morar no céu. Jesus ele não veio para nos enriquecer. Jesus ele não veio para nos dar mansão, para nos dar carro novo, não. Jesus ele não veio para as coisas desse mundo. Glória a Deus, aleluia. Então Jó ali ele permaneceu. E é interessante que ali a sua mulher vendo ele sofrendo tanto. E muito provavelmente ela estava nesse sofrimento, porque ela perdeu seus filhos, ela via seu marido naquele estado. Mas infelizmente ela não estava preparada assim como aquele homem. E ela disse, amaldiçoa-se esse Deus, seu Deus, e morra. Só assim você vai morrer, porque você não está aguentando. Mas só ela sabia o Deus a qual ele tinha no coração. Não ela sabia o Deus que ele tinha no coração. E os irmãos conseguem entender, os irmãos conhecem o decorrer do texto e conhecem o final dessa história, desse relato, de algo muito interessante para mim e para a sua vida. Chegou um dia que esse deserto acabou para Jó. Meu Deus. Ficou sim pessoas no caminho. Infelizmente na minha e na sua vida, enquanto estivermos aqui, ficarão pessoas pelo caminho. Meu Deus. Mas ficarão pessoas despreparadas. Pessoas que não se cuidaram, pessoas que não se aprofundaram em fazer um alicerce aonde tem que ser feito. Mas o Senhor restituiu tudo que Jó perdeu. O Senhor ele restituiu tudo aquilo que Satanás havia tomado dele, tirado dele. Meu Deus. Então o que nós podemos pegar com esta palavra é que não é sobre morar na terra. É claro que nós precisamos ser abençoados por Deus aqui na terra, porque precisamos viver, cuidar da nossa casa, da nossa família. Mas nos últimos dias eu tenho percebido e Deus tem colocado muito no meu coração que nós precisamos nos alicerçar. Nós precisamos nos alicerçar na rocha. Porque dias difíceis cada vez mais aumentarão. Meu Deus. Dias difíceis cada vez mais chegarão, porque está muito perto da volta de Cristo. Cristo está voltando e Ele quer buscar uma igreja que esteja alicerçada. O deserto ele vai vir para mim e para você. Meu Deus. Mas o deserto não é para você morar, não é para mim morar. O deserto só é uma passagem. O deserto só é um lugar onde eu e você buscaremos refúgio no Senhor, porque é muito mais fácil glória a Deus, adorar o Senhor, é muito mais fácil eu estar alegre com o Senhor quando está tudo bem, mas também o Senhor quer nos provar quando está tudo mal, quando está tudo difícil, assim como o Senhor nos mostra através da vida de Jó, que não é só quando está tudo bem que você tem que me adorar, mas quando estiver muita coisa difícil também você tem que continuar adorando. Glória a Deus, aleluia. Não é o mundo que você tem que adorar. Não é o mundo que você tem que abraçar, mas é a Cristo. Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Que essa palavra possa ter alcançado, vindo de uma grande reflexão para a sua vida, porque veio para mim. Então é tempo de nós, glória a Deus, nos apegar com aqueles que verdadeiramente pregam a palavra do Senhor. Pode ser que muitos vão falar com palavras, glória a Deus, errando
falando algumas palavras, outros vai ter uma boa eloquência, vai ter palavras bonitas para te falar, mas nem sempre a palavra bonita é aquela palavra que é a verdade. Meu Então Deus. nós temos que pedir ao Senhor sabedoria e discernimento. Glória Glória a Deus, a Deus. aleluia. Porque muitos têm pregado prosperidade e Jesus não veio, glória a Deus, aleluia, especificamente para isso. Meu Deus. O que Jesus veio fazer e dar a oportunidade a mim e a você de morar com Ele. Glória a Deus no céu. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.